Boas pessoal, daqui Rato e hoje trago-vos um vídeo com algumas opiniões minhas e dicas para aquelas situações em que temos que diagnosticar algum tipo de problema no nosso computador que já todos nós tivemos, independentemente de quão avançado é ou não o nosso conhecimento. E portanto, antes de mais, um aviso importante para aqueles de vocês que estão a ver mais entusiastas e mais experientes. Lamento informar, mas provavelmente não irei dizer nada de novo, nada que vocês já não saibam, ok? E para aqueles que sentem que têm menos experiência ou menos conhecimento e que procuram se calhar uma solução para um problema específico, devo alertar para que no resto do vídeo eu não vou dar solução nenhuma para nenhum problema específico que possa surgir no vosso computador, ok? O que eu vou dar aqui é direcionado mais para os principiantes, mais para aquelas pessoas que não têm grande experiência ou grande à vontade neste tipo de situações. E o que eu vou fazer aqui é, com base um bocadinho na minha experiência, que não é muita, mas também não é zero, ok? Dar-vos umas ideias básicas de como pensar, ok? Na vossa tentativa de detectar um problema no computador, seja ele qual for, ok? Portanto, são aquilo que eu considero, é difícil dizer que isto servirá para toda a gente, mas aquilo que eu considero que seja mais comum e mais transversal a vários tipos de pessoas e vários tipos de problemas, ok? Que sirva como linha de pensamento base para a partir daí poderem construir aquilo que vai ser o diagnóstico e descobrir o que é que o raio do computador tem de errado. Portanto, tens o teu computador, um computador portátil ou um computador fixo, whatever, ok? E está com qualquer tipo de problema. Alguma coisa não funciona bem, ou não funciona todo, ou funciona de forma estranha. Não sabes que alguma coisa está errado e queres saber porquê, porque precisas do computador e se não está bem, dá jeito que esteja, certo? Muito bem, o processo para descobrir o que é que está começa sempre por um processo de eliminação de hipóteses, ok? É muito difícil e extremamente raro, através de um sintoma, ok? E as pessoas que têm alguma experiência em diagnóstico vão certamente concordar comigo, que o facto de sabermos o sintoma, ok, o que acontece no computador é isto, que se saiba só por um sintoma qual é o problema, ok? É muito raro isto acontecer. O sintoma vai determinar o ponto de partida do diagnóstico. Ponto. O resultado final não fazemos a mínima ideia. Uma razão muito simples, o mesmo sintoma pode ser provocado por uma quantidade enorme, diferente de coisas, de motivos, e daí é preciso começar o diagnóstico. E o diagnóstico em qualquer problema num computador começa sempre por um processo de exclusão de hipóteses. É isso. E através do sintoma, as pessoas mais experientes, eu não sou uma pessoa muito experiente em diagnóstico de problemas, até porque é uma coisa que eu detesto fazer, mesmo para o meu computador pessoal, ok? Detesto fazer, mas por força das circunstâncias e porque eu nunca gosto de dar esse trabalho a ninguém, o computador é meu, tem que ser eu a resolver qualquer problema. Por força das circunstâncias já resolvi muitos problemas, alguns rapidamente, outros mais demorado, mas fui resolvendo os problemas que apareceram comigo. E portanto a minha experiência é mais a nível pessoal do que profissional, mas ainda assim muitas coisas se aplicam da mesma forma. E, portanto, nessa fase de eliminação de hipóteses, que os mais experientes, como eu ia dizer, através do sintoma, conseguem, à partida, excluir muitas hipóteses, mas o facto de excluir muitas hipóteses não quer dizer que se saiba exatamente qual é. Significa que restam menos hipóteses para excluir, mas ainda assim restam muitas. E a primeira coisa que eu pessoalmente faço, ok? E muita gente deverá fazer assim. Eu aqui sei que muitas pessoas têm diferentes métodos para lá chegar. O que eu pessoalmente faço quando alguma coisa não funciona bem, seja o que for, é tentar logo excluir uma de duas hipóteses, ok? E essas duas hipóteses, porque reparem, temos dois, eu gosto de pensar desta forma que eu vou explicar, porque quando me surge um problema, eu penso sempre, imagino sempre dois caminhos iniciais possíveis. E ao excluir um de dois, excluo metade das hipóteses, que podem ser milhares, ok? Ou centenas, depende, do outro caminho, ok? E esse cenário inicial, onde temos dois caminhos para onde podemos ir, é tentar descobrir se o problema se trata de software ou de hardware. E quando nós conseguimos saber, quando conseguimos filtrar e saber, ok,
já está visto que não é de hardware. Tudo que seja possível diagnóstico para detectar problemas de hardware, pomos de parte, porque já conseguimos saber que o nosso problema está no software e não no hardware. Ou seja, que não temos nenhuma peça avariada, simplesmente alguma coisa no sistema não está a funcionar bem. E, portanto, um ponto de partida básico que pode ajudar nesta parte de exclusão de hipóteses, que eu já fiz inúmeras vezes e que em mais de metade das vezes me ajudou de imediato, não em todas, mas em mais de metade, é utilizar um sistema operativo Linux. Isto serve porquê? Vamos imaginar que por algum motivo a vossa placa de som deixou de funcionar, ok? Não conseguem de forma nenhuma, já mexeram em tudo no painel de controle, já reinstalaram drivers e não sei o quê, a vossa placa de som não dá som nenhum, ok? Zero. Pode acontecer, já aconteceu, já vi isso acontecer. Temos que ver se é a placa de som que foi com os porcos, ou se por algum motivo o nosso sistema operativo não quer que ela funcione de forma nenhuma por motivos alheios ao nosso conhecimento, ok? E, portanto, nesse tipo de casos, o sistema operativo Linux costuma ser uma grande ajuda. Porquê? Porque é muito prático e recomendo vivamente a qualquer pessoa que use frequentemente o computador a saber, pelo menos, arrancar com o sistema Linux. O processo é muito simples, ok? De aprender. Não estou a dizer dominarem o sistema, mas pelo menos a utilização a mais superficial possível só para iniciar o sistema. E tarefas básicas, abrir programas e não sei o quê, o básico dos básicos. Porquê? Porque nós colocamos um sistema operacional Linux numa pen USB, arrancamos o computador através da pen e o sistema Linux, todos os que eu usei até agora para este efeito, permitem vocês utilizarem o sistema sem terem que o instalar. Ok? Não tem que passar por um processo de instalação de sistema, de formatar disco nenhum, ok? Ele corre diretamente a partir daqui. É uma coisa que não é possível fazer no Windows. Faz com que, nesse exemplo que eu estava a dar, por exemplo, a placa de som deixou de funcionar, pegamos no Linux, temos na pen, arrancamos. A placa de som funciona? Não é problema de hardware, ok? Funcionam as entradas todas, dá som, em todos os programas que testamos, ok? Microfone funciona, não sei o quê. Não é de hardware, ok? Alguma coisa na driver, ou no Windows, ou no que seja, está a impedir que a placa de som funcione, mas ela está viva. Se arrancamos com Linux e ela também não dá, aí já podemos não ter 100% da certeza, mas já não podemos tirar a hipótese de ser hardware. É muito provável que sim, que naquele caso a placa de som tenha ido à vida, ou a placa de rede, ou qualquer outra coisa. Ou um disco rígido. Pode-se aplicar a várias coisas. Este truque do Linux é uma das primeiras coisas que eu faço em quase qualquer situação do género que me aparece. Agora, há um truque. Há sempre um truque, não é? Vocês colocam aqui um sistema Linux e pode acontecer que esse sistema Linux não seja minimamente compatível com algum hardware do vosso computador. E ele não vai funcionar na mesma e podemos chegar a essa conclusão errada que não funciona também em Linux, quer dizer que está variado. Não. Ok? Portanto, um truque que eu posso recomendar. Aprendam o básico de um sistema Linux só para o pôr a funcionar e descubram no vosso PC descubram pelo menos um Linux que seja 100% compatível com o vosso hardware base do computador. Não interessa se impressoras e outros periféricos, não é muito relevante, ok? Nos componentes principais do vosso computador, uma versão Linux que seja compatível com tudo. E usem essa como modelo de referência, ok? Por exemplo, neste computador que está aqui, existem algumas versões de Linux que simplesmente não gostam da minha placa de rede, ok? Se a placa de rede deixar de funcionar, se eu pegasse num Linux à sorte, podia, calhar, pegar num que também não ia fazer com que ela funcionasse, porque o sistema já não gosta dela de forma nenhuma, ok? Já de origem. Então, eu iria ser levado em erro. Portanto, é um truque, é um investimento para aí de meia hora, ok? Que fazem é descobrirem um Linux em específico, um qualquer, que saibam que funciona a 100%. No futuro, alguma coisa deixa de funcionar, pegam naquele Linux, pen no computador, arrancam por aí e já vem. Se funciona, é porque o hardware funciona. Se não funciona, não é 100% conclusivo, mas já sabem que há a probabilidade do hardware ter mesmo morrido.
Outra coisa muito básica, e isto aplica-se mais a desktops, quando aparentemente alguma peça deixou de funcionar, e é super básico, e aquelas pessoas que estão habituadas vão sentir que eu estou a dizer o A e o U e é, mas muitas vezes, e mesmo eu, avanço esse passo, e podemos ser levados ao engano por avançar esse passo, que é verificar sempre se está tudo bem conectado. Mas eu tenho a certeza que já me aconteceu, e eu parti do princípio que está tudo bem ligado e não sei o quê, e fui ver por algum motivo não estava. Mas estava de antes, supostamente. Pode acontecer. Quando somos nós a montar o computador, normalmente temos esses cuidados todos. Há azares, há distrações, há tudo, ok? É uma coisa básica, mas vejam sempre isso. Apliquem isso como uma regra, ver visualmente, uma inspeção visual, se está tudo bem conectado. É difícil isso acontecer quando nós montamos o nosso computador, mas não é impossível. Depois há aqueles tipos de problemas, e eu já tive um desse, e depois no fim vou dar alguns exemplos concretos que aconteceram comigo. Há aqueles tipos de problemas que são os verdadeiros pesadelos. Os verdadeiros pesadelos são os problemas intermitentes, e esses podem demorar imenso tempo a descobrir, e pode implicar, como aconteceu comigo, arriscar numa resolução que eu não tinha a certeza se seria a correta. São os problemas intermitentes. Os problemas intermitentes são aqueles que o problema está hoje a acontecer esse problema, se calhar passam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o problema não surge, volta a aparecer ao fim de umas semanas, aparece durante 1 ou 2 ou 3 dias seguidos, depois volta a estar, se calhar, um mês sem acontecer. São problemas intermitentes. Isso dificulta muito, e aí não há nenhuma regra básica, e aí vai muito depender da sorte. Nas experiências que fazem para escolher hipóteses. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns de vocês já sabem e vão perceber porquê. Mas quando tem um problema intermitente, aqui o que eu tenho a alertar é: vai dar trabalho. Pode, eventualmente, alguns de vocês que não tenham tanta experiência e que não tenham tempo disponível, pode, nesse caso, compensar simplesmente pagar alguém, se for viável financeiramente, vai de cada um, pagar alguém profissional para ver isso, porque não sabem quanto tempo irão demorar. A pessoa que vai fazer isso possivelmente vai se ver à nora para descobrir o problema, mas aí está a ser pago, tem uma motivação extra, acho eu. Portanto, isto só para verem que diagnosticar um problema é extremamente difícil em muitos casos, ok? E nunca ninguém tem a solução mágica só de olhar para o problema. É sempre difícil. Portanto, lembrem-se disso, porque muitas vezes o que leva mais tempo, e muitas das vezes a grande maioria do tempo, é ocupado não na resolução do problema, mas sim no seu diagnóstico. Muitas vezes é frequente acontecer, 80% do tempo ser descobrir o que é e só 20% para resolver, ok? Alguém que esteja habituado irá resolver o problema em pouco tempo. Pode ser extremamente difícil e moroso descobrir qual é o problema, ok? Depois, tenho aqui uma lista dos problemas mais comuns que pode acontecer no nosso computador, que é a perda de desempenho, que pode ser provocado por 1000 milhões de possíveis motivos. É a perda de desempenho, simplesmente crashes aleatórios de software, ok? Todos nós já nos deparamos com isso. Algum componente que deixa de funcionar. Os tão amados blue screens do Windows, incompatibilidades, ou o também muito vulgar, que é simplesmente o nosso disco rígido a morrer ou estar a morrer, mas isso está naquele grupo de coisas que deixam de funcionar. Para a perda de desempenho no nosso computador, eu não vou dar aqui uma lista de soluções, porque, como eu disse até agora no vídeo, primeiro é preciso saber o problema, mas estejam atentos, eu tenho vários tutoriais no meu canal. Seja qual for o problema, alguém que não faça ideia não vai conseguir em 10 minutos descobrir como faz o diagnóstico, fazer o diagnóstico e resolver, ok? Se tens um problema agora no teu PC e se tratar de perda de desempenho, é importante saberes, e mais vale estar agora desiludido do que estar iludido. Muito provavelmente vais demorar um dia a perceber como se faz o diagnóstico,
se calhar mais um dia a fazer o diagnóstico e talvez mais um dia a resolver, ok? Mas se fizeres isto por ti, se tiveres este esforço para teu próprio interesse, para a tua própria máquina, esse conhecimento que adquiriste nesse processo nunca mais vai desaparecer. É conhecimento que ficou e que te pode ajudar no futuro. E, portanto, no caso da perda de desempenho, no caso de software, eu tenho algumas dicas, tenho alguns vídeos de dicas de como manter o sistema limpo. Procurem no meu canal. Há muitos outros youtubers que fazem dicas do género, portanto, vejam também outros para complementar. Já tenho algumas dicas de como evitar sequer que os problemas apareçam no que diz respeito à manutenção do Windows. Não está lá tudo nas minhas dicas, mas tem dicas que eu acho que são boas, caso contrário também não teria feito o vídeo. Depois há a questão das temperaturas e um típico sinal de perda, ou melhor, um típico motivo de perda de desempenho pode ser temperaturas, ok? E a dica que eu vou dar, obviamente, quando uma pessoa suspeita de temperaturas, vai descarregar um daqueles softwarezinhos para monitorizar as temperaturas. Também tenho muitas dicas no meu canal já sobre isso. O mais usado o mais usado por mim, que eu usei para demonstrar no canal, foi o Open Hardware Monitor e o MSI Afterburner. Há muitos outros, ok? Esses são os que eu mais uso frequentemente. Portanto, para isso eu tenho já dicas e tutoriais no meu canal. Mas, claro que sim, claro que devemos usar software se suspeitarmos temperaturas para ver quais são as temperaturas, mas isso de pouco ou nada vai servir se não tivermos uma base de comparação para o nosso computador em particular. Que eu quero com isto dizer que, a par de termos um Linux, sabermos um Linux em específico que funciona para o nosso computador para um possível futuro diagnóstico, poder dar jeito, ok? É um bom investimento de tempo. Pode vir a ser. Outra coisa é nós sabermos quais são as temperaturas normais do nosso computador quando ele é novo. Porque só quando sabemos quais são as temperaturas normais do nosso computador, dos diferentes componentes, podemos ter uma comparação mais realista em relação às temperaturas que ele está a ter para saber se realmente são demasiado altas ou não e se esse é o motivo. Porque o mesmo hardware em diferentes caixas, em diferentes computadores, mediante a forma como eles estão montados e mediante o ambiente, a temperatura ambiente, vai ser muito diferente, ok? O mesmo componente pode ter, na mesma altura do ano, duas temperaturas diferentes por estar noutro computador, montado de outra forma, juntamente com outros componentes e numa casa diferente, ok? O mesmo componente vai variar a temperatura. Portanto, nós podemos, com uma pesquisa na internet, saber mais ou menos qual é a temperatura a que aquilo funciona. Mas para ser mais realista, eu recomendo saberem qual é a temperatura normal de funcionamento no vosso computador já, ok? Enquanto ele está em bom estado, supostamente, para depois terem uma base de comparação. Depois, Blue Screens. Blue Screens é horrível. A única coisa que eu vos posso dizer porque é a única coisa que eu sei e que normalmente as pessoas fazem e que quase toda a gente detesta, que são os Blue Screens, tem um problema que existem milhentos diferentes, ok? A única coisa que eu posso dizer, possa eventualmente ajudar, até porque um blue screen pode ser criado por falha de hardware ou falha de software, logo por aí é complicado, ok? Porque pode ser provocado pelas duas diferentes áreas possíveis. No momento do blue screen, aparece sempre um código. Copiem esse código, tirem uma fotografia, whatever, e ponham esse código no Google e rezem para que alguém tenha tido exatamente aquele mesmo blue screen, com exatamente o mesmo código, e que os possíveis problemas, os possíveis motivos para aquele blue screen sejam de preferência em menos de 10. Porque também acontece, para o mesmo blue screen, para além de haverem muitos códigos diferentes, para aquele em específico pode haver possíveis motivos diferentes. O que eu estou basicamente a dizer é que não há forma nenhuma de saber exatamente o que provocou o blue screen só pelo código. Dos que me apareceram até agora, não. Não estou a dizer que não há. De todos os que eu vi até agora, não houve um único que aquele blue screen só obrigatoriamente pudesse ser criado por uma única coisa, ou um único programa, ou uma única falha de hardware. Nunca vi um caso desse. Não estou a dizer que não existe, estou a dizer que eu nunca vi, ok? Todos os blue screens que eu vi até agora
podem ter diferentes motivos. Mas se nós, pelo menos, conseguirmos copiar aquele código, para depois pormos no Google, já conseguimos excluir muitas hipóteses. É muito importante isso, ok? Portanto, quando pedirem conselhos a alguém, nunca digam o meu computador tem blue screen. Não quer dizer nada, ok? Não quer dizer nada. O blue screen significa que alguma coisa impediu o Windows de funcionar corretamente. O quê? Qualquer coisa em software, qualquer coisa em hardware pode provocar um blue screen. Portanto, há milhares de combinações possíveis. O caso das incompatibilidades é algo extremamente imprevisível, porque pode depender de updates de software. Existem 2 programas que funcionam bem um com o outro, mas de repente podem deixar com um update de um ou do outro, deixar de funcionar, ok? Portanto, as incompatibilidades são muito difíceis de prever. O que eu recomendo aqui é estarem atentos a qualquer atualização que fazem em qualquer software, ok? E não estou a recomendar não fazerem atualizações ao vosso software. É importante fazermos atualizações. O que eu chamo a atenção é lembrarem-se que o software foi atualizado. Quando há uma atualização, se aparecer uma notificação que alguma coisa foi atualizada, não encarem aquilo, foi uma coisa que atualizou. Vejam exatamente o que é. Porquê? Porque amanhã, se calhar, vão abrir um programa e alguma coisa não vai funcionar bem. O facto de saber que ontem houve uma atualização de algum programa pode ajudar o início do diagnóstico, ok? É importante, sempre que alguma coisa pedir para atualizar, atualizem, mas vejam atentamente qual é o software que está a ser atualizado. E no caso daqueles que atualizam automaticamente, sempre que virem uma notificação no computador, olhem e vejam. O programa é este, não é houve uma atualização. Houve uma atualização de que software, ok? No caso de haver um problema amanhã, é mais fácil. Daí muita gente dizer, não percebo porque é que isto não dá, sempre funcionou e só hoje é que não funciona. Do nada. O que é que alterou no teu computador? Não fiz nada. O facto de nós não fazermos nada não quer dizer que nada tenha sido feito. Em relação aos discos rígidos, não é necessário, já tenho vários, pelo menos 2 ou 3 vídeos no meu canal acerca dos discos rígidos. Um é como detectar um disco morto, o outro chama-se backups e outro é recente, não me lembro como é que chama esse vídeo, mas tem a ver com backups também. Portanto, em relação aos discos, como prevenir e como diagnosticar, já tenho bastante conteúdo no meu canal acerca disso. Assim alerto, vão vendo o estado do vosso disco, utilizando software para o caso. O mais simples, ou um dos mais simples para este efeito, é o Crystal Disk Info. No caso do problema software ter a ver com a driver da gráfica ou suspeitarem da vossa driver da gráfica, ou suspeitarem que o problema pode ser da gráfica, para reinstalarem a driver, e sim, deve sempre reinstalar uma driver, é sempre um processo, devia ter dito isto antes, quando achamos que o problema é referente a uma coisinha, se isso tem uma driver, que tem que ter, teoricamente, reinstalem sempre essa driver. No caso das placas gráficas, esqueçam, DDU, fixem este nome. Eu vou deixar, se me lembrar, também o link na descrição. Já referi muitas vezes no meu canal. Para aqueles que são principiantes, DDU. Querem reinstalar uma driver de uma gráfica, utilizem o DDU. Nunca utilizem as ferramentas embutidas ou da driver ou do Windows para remoção de gráfica. Há grandes probabilidades de não remover tudo, inclusivamente os settings da gráfica, que podem ser o motivo do problema. Mesmo que depois a voltem a instalar de novo. Portanto, eu creio que não disse... Ainda vou dar exemplos concretos, coisas estranhas que aconteceram comigo, para vocês perceberem o quão complicado isto pode ser. Mas há mais ou menos uma regra que eu aplico para mim. Eu já disse isso numa live há algum tempo atrás. E que para mim se aplica. Eu acho que alguns de vocês vão concordar com isto para vosso próprio caso ou não. E estou a falar apenas para o nosso computador pessoal. O que eu faço é, quando alguma coisa não funciona bem, aqueles primeiros 2 caminhos, ver se é hardware, se é software. No caso de ser software, assim que eu tenho a certeza, ou penso que tenho a certeza que é software, eu tenho uma regra que é, não estou muito mais que 30 minutos a tentar diagnosticar o problema. Se em 30 minutos, quando eu digo 30, pode ser 20, pode ser 45, mas é raro eu estar 1 hora. Já foi tempo disso, agora não. Eu aplico a regra dos 30 minutos, que é assim, em 30 minutos não descobri qual é o problema, simplesmente vou formatar o computador. Portanto, habituem-se a formatar o computador, porque há pessoas que me dizem que têm medo e não sei o quê.
é fácil. Acreditem. Em 2016, o vosso computador tendo menos de 10 anos, em 2016, acreditem que é um processo muito fácil de aprender e que vos vai poupar muito tempo e trabalho no futuro, possivelmente. Se não sabem, recomendo vivamente, vai-vos poupar tempo, certamente de dinheiro, porque se não quiserem mesmo vão ter que pagar alguém para fazer, ou então arranjar algum amigo que faça por vocês, mas nem sempre é fácil, porque é preciso uma combinação de 3 fatores, conhecerem alguém que saiba, mais que tenha tempo livre, que não tenha nada para fazer nesse tempo, mais que queira fazer de borla. Portanto, é preciso esses 3 fatores. Amigo que saiba, que não tenha mais nada que fazer e que também não queira cobrar pelo serviço, ok? Caso contrário, vão ter que pagar, porque tudo se paga e isso não é exceção. Portanto, só o facto de saberem formatar o computador pode resolver muitas situações. E eu aplico a regra dos 30 minutos, que é, se não consigo descobrir qual é o problema, vou simplesmente formatar o computador. E porquê? Isto não é à toa, porque eu sei perfeitamente, com base na minha própria experiência, eu aplico para mim aquilo que aprendo com a minha própria experiência. Vou aprendendo com os erros, ok? Como quase toda a gente. E digo isto porquê? Porque já me aconteceu embirrar que quero descobrir aquilo e há coisas que simplesmente nunca se vão descobrir. Eu vou dar, tenho aqui uns exemplos para falar convosco. Há coisas que nunca se vão descobrir o que é e vocês vão acabar por passar à frente do problema, vão resolver de outra maneira, não vão descobrir a origem e podemos estar, como já me aconteceu, comecei o diagnóstico hoje, vou dormir e não descobri o que é, amanhã se calhar nem vou ter tempo para isso, no dia seguinte são mais 2, 3 horas e não chega a conclusão nenhuma, vai uma semana e chega ao fim da semana e formato de PC não é mesmo. Acontece muitas vezes. Isto que é o problema vai ser extremamente difícil de detectar porque é altamente improvável sequer que ele tenha acontecido e podem estar ali horas, dias ou mesmo semanas e nunca resolver. Enquanto que depois de saber que sim, que é software e nada mais, é a regra dos 30 minutos. Pego numa pen com o Windows, formato PC. É um processo que me vai demorar entre 3 a 4 horas a configurar tudo para ter exatamente como tinha. O Windows atualmente instala-se para aí em meia hora, mas depois instalar tudo outra vez e configurar programa a programa tal e qual como estava, é um processo que a mim me leva mais ou menos 3 ou 4 horas, mas eu sei, ok, tenho um problema que não descobri em meia hora, assim que eu tiver 3 ou 4 horas livres, vou dedicar essas 3 ou 4 horas, mas tenho certeza absoluta que o problema vai ficar resolvido. Se eu insistir e embirrar que quero resolver um problema que nunca vi na vida, que sei que é só de software, posso estar uma semana e não resolvo nada e chego ao fim da semana e formato na mesma. É simplesmente essa a regra que eu aplico para mim e que desde que eu comecei a aplicar acho que tenho poupado bastante tempo. Portanto, coisas estranhas que se passaram comigo. Primeiro, aqueles que seguem o canal sabem, eu acompanhei mais ou menos aqui, fui dando feedback, foi o problema da minha anterior fonte de alimentação e era um problema intermitente, que tinha aqueles reboots aleatórios que não obrigatoriamente poderiam ser provocados pela fonte, naquele caso era, mas eu demorei bastante tempo a perceber. Porquê? Porque chegou a acontecer uma das vezes onde esteve para aí mês e meio sem acontecer. Portanto, eu ia fazendo algumas alterações ao computador, mas, ok, o computador reinicia do nada. A forma como reinicia até parece ser da fonte, mas não há certeza. Reinicia do nada, eu faço qualquer alteração e como é que eu sei agora? É rezar para que ele não volte a reiniciar. E um mês e tal depois, ele dá aquele problema. E dá 2 ou 3 vezes seguidas e a seguir está mais um mês sem acontecer. Isso é um problema intermitente. Eu, por mais ou menos exclusão de hipótese, as apalpa delas, tive quase a certeza que foi a fonte. Comprei uma fonte nova e felizmente sim, tinha sido problema. Se não fosse, tive que arriscar de alguma maneira, ok? Para detectar. E na detecção de hardware, problemas de hardware, às vezes é mesmo preciso trocar de hardware. É mesmo preciso, e aí simplesmente pode não estar ao nosso alcance o diagnóstico, que é a forma concreta de ter a certeza quando estamos a escolher hipótese. Já sabemos que é hardware, ok? No caso de ser hardware, sabemos que é hardware, e no processo de escolher hipótese vamos ter que saber qual é o hardware em específico que está a provocar o problema. E às vezes, há alguns casos, como no caso da fonte de alimentação, a única forma é pegar noutra. Não há hipótese. Tem que se pegar noutra e testar. Noutra peça. Pode ser no caso da memória RAM. Na memória RAM, por exemplo, quando nós temos 2, 3, 4 sticks de memória RAM,
usem o raciocínio lógico para diagnosticar problemas. Vamos imaginar que tem 4, vão usando um de cada vez. Ok? Se calhar um dos 4, quando o instalam só com aquele, o computador nem liga. Quando instalam com os outros 3, liga. É fácil, descobriram. É aquele em particular. Ok? Nesse caso é simples. Mas quando é preciso uma peça a mais, pode ser um bocado complicado. Outro exemplo completamente louco que eu tive. Já foi há uns anos atrás e eu jogava... eu tinha... Não sei onde é que está, se está por aqui. Era numa altura que eu jogava muito emuladores da PS2 utilizava muito o emulador da PS2 no computador e utilizava este comando. Tenho o adaptador USB e normalmente ele estava ligado ao computador nessa altura, para não estar sempre a ligar e a desligar. E eu tinha um problema a jogar Dirt 3, não no emulador, a jogar Dirt 3 instalado nativamente no Windows, que aquele jogo, a partir de certa altura, lá está, ontem não dava, a partir de certa altura começou a dar, a partir de certa altura o jogo, eu entrava no jogo, eu não me lembro que FPS é que jogava na altura, mas sei que eu tinha ajustado os settings para nunca baixar dos 60 e vamos imaginar que ela andava ali nos 70 e conforme eu ia jogando, ele ia baixando, se calhar a média de 70 passava para 60, de 60 para 50, para 40, para 30 e o stuttering ia ficando cada vez maior. Eu tinha que sair do jogo, entrava, jogava 5 minutos, a 70, depois ele ia começando a baixar e o jogo simplesmente, quanto mais tempo passava, menos frames eu tinha no jogo. E demorou bastante tempo a perceber que, por algum motivo, só naquele jogo, se eu tivesse o USB do comando ligado, naquele jogo ia-me tirando gradualmente performance. É um exemplo de um problema que nunca se vai perceber qual é o motivo. E eu nunca cheguei a perceber qual era o motivo. E na altura, eu lembro de ter procurado depois no Google e aparentemente ninguém tinha esse problema. Agora se calhar tem, não sei. Nessa altura, não. Portanto, querem problema mais aleatório e mais difícil de perceber no mundo que este comando, na altura, com o Dirt 3, eu não podia ter ligado. Os frames iam caindo gradualmente. Outro problema que eu tive, e alguns de vocês viram, até ranteei em meio de um vídeo, que eu não estava a conseguir usar o OBS para fazer captura de ecrã se utilizasse alguma imagem. Outro problema que eu tive, alguns de vocês viram, até ranteei em meio de um vídeo, que eu não conseguia usar o OBS para capturar o ecrã se abrisse uma imagem. Era uma opção do Shadowplay que eu não podia ter ativada. Como é que se percebe isso? Se percebe. E nesse caso foi um dos casos onde a teoria dos 30 minutos falhou. Porque eu formatei o PC, configurei tudo e voltou a dar igual. Até que percebi que havia uma opção em específico que era permitir captura de ecrã dentro do Shadowplay que, se estiver ativada, nenhum outro software vai capturar bem o ecrã. Nem o Shadow, nem o OBS, nem o XSplit, nem a própria captura de ecrã do Skype vai funcionar bem. Pelo menos neste computador. E outro exemplo, este é muito recente, que a minha irmã pediu-me para tentar perceber porque é que o computador dela não tinha wireless, já é um bocadinho antigo, possivelmente se fosse alguma coisa danificada ia para o lixo, e eu utilizei o método do Linux e atraiçoou-me, ok? Só para vos alertar que este método, essa sugestão que eu dei do Linux é muito boa, mas nada é perfeito. Nada é 100% garantido, muito menos no diagnóstico de problemas no computador. E, portanto, o wireless não simplesmente deixou de usar. Do nada, deixou de usar, supostamente do nada, não é? Reinstalei as drivers do Windows, nada. Melhor, primeiro utilizei uma versão do Linux, arranquei o portátil com Linux e o wireless funcionou às mil maravilhas. Ok? Portanto, não é fisicamente a placa wireless está a funcionar. Caso contrário, não teria tido wireless agora mesmo no Linux. Certo? Portanto, reinstalei as drivers wireless, nada, não dava. Instalei outra versão mais antiga da driver wireless e nada. Inclusivamente encontrei uma driver diferente de terceiros que supostamente era compatível. Nada. Foi uns 30 minutos, 40 de volta daquilo. Eu sei que ela funciona. Formatei o computador. Quando formato o computador, o wireless não dá. E dá em Linux. Até que eu percebi, vocês se calhar vão se rir, mas é daqueles portáteis antigos e dos diferentes computadores que a minha irmã tem em casa, tinha que ter o problema exatamente do mais antigo.
que é daqueles portáteis que tem o switch físico para desativar o wireless. Foi um grande facepalm que eu fiz. Tem um switch físico para desativar o wireless. E quando olhei para aquilo, só carreguei e o wireless começou a funcionar. E é básico, não é? Saber que os computadores há alguns anos atrás era normal terem aquilo. Fui atraiçoado porque eu tinha acabado de testar com Linux. E porquê que aquele switch só desativou o wireless no Windows e não no Linux? É daquelas coisas que nunca chegamos a perceber. E às vezes temos de tomar decisões baseadas em certeza. E é assim que funciona. Bom, era só isto. Eu não sei quanto tempo de vídeo está, mas tenho a certeza que está muito grande. Portanto, eu peço desculpa àqueles mais entusiastas. Eu sei que não disse nada de novo. Certamente há quem tenha mais dicas. Para aqueles que têm menos à vontade e menos experiência, isto é só uma linha base de pensamento para começarem a fazer os vossos próprios diagnósticos. Existem certamente dicas muito diferentes das minhas, melhores e piores, ok? Vão vendo outras opiniões de outras pessoas. E se quiserem partilhar ideias e opiniões mesmo sobre este assunto, já sabem, está um link na descrição. Juntem-se ao nosso grupo no Facebook. É lá que partilhamos as nossas ideias. É lá que eu gosto de falar convosco. E de resto já sabem o habitual. Se tiverem gostado, carreguem em gosto. Não gostaram, não gosto, subscrevam. E até à próxima.